Eu quero sempre aqui trazer informações, comentários a respeito de notícias e opiniões que são divulgadas na mídia representativas do país. A verdade é que não há consenso no país, no Brasil hoje, a respeito de governo em nada, em área nenhuma. Não há consenso na política, não há consenso sobre o futuro, não há consenso sobre o que fazer e não há consenso sobre a economia, que costuma ser o carro-chefe de todos os governos. A economia costuma ditar as normas para tudo. O fato é que o Brasil hoje está com uma dívida impagável, uma dívida colossal de 3 trilhões de reais. Isso dá um peso no mínimo de 50 bilhões de juros por mês. A arrecadação está caindo e hoje, na média, está em 100 bilhões. Impraticável um país pagar de juros a metade do que arrecada. E a Previdência Social está consumindo quase a outra metade, ou seja, o governo está fazendo dívidas cada mês mais. É uma situação explosiva a economia. Mas isso traz também um componente terrível sobre a política, que também está explosiva. Hoje nós temos um processo de impeachment caminhando e ele praticamente já tem a previsibilidade dele. Isto é, daqui a uns 15 dias, o Senado deve votar por maioria simples, e já deve ter essa maioria, o afastamento da presidente Dilma. Toma posse o vice-presidente Michel Temer em tempos turbulentos, em situação explosiva para governar por até 180 dias, quando então o Senado vai ter que votar e aí decidir por maioria qualificada de 2/3 se a presidente Dilma é afastada em definitivo. Praticamente vai ser muito difícil isto acontecer, conseguir 2/3, principalmente depois de 180 dias de grande tormenta e também desgaste do novo presidente Michel Temer, que não vai conseguir colocar a economia em dia, não vai apaziguar o país, não vai ter o apoio político suficiente. E o que vai acontecer é explosão. O país vai entrar numa época de instabilidade de qualquer governo. Da presidente Dilma já é instável. Todos sabem que ela não vai conseguir ficar. Michel Temer não vai conseguir ficar. E depois, o que vem? Quem vem? Volta Dilma? E se ela voltar? O país não resiste a essas coisas. E nós vamos entrar nessa época, nesse túnel que Deus tem nos revelado, onde uma guerra civil vai acontecer com muita destruição, muito empobrecimento do país, muita crise. Certamente muitos que têm alguma condição tentando sair do país. E o ideal seria até agora, enquanto o dólar está baixo, porque certamente o dólar vai disparar também. Mas se há pessoas que estão esperando a situação melhorar no Brasil, elas vão protelando e enfim. Mas há pessoas que sabem que o seu lugar é aqui. Eu vou para outro lugar fazer o quê? Deus me quer aqui. Então, para o Evangelho, vai ser uma época de grande colheita, porque pessoas vão certamente entrar em pânico, desespero, muitos que vão perder parentes e vão se voltar para Deus. Vai ser uma época de muitas conversões pela dor. Seria melhor que as pessoas se convertessem pelo amor, mas elas vão acabar se convertendo
pela dor. Vai ser uma época de grande dor. E Deus nos alerta, Deus nos avisa para nos prepararmos para isto. Primeiro, você não ficar esperando presentes de Papai Noel. Você não ficar sonhando com utopias. O que nós estamos vendo é que o país inteiro está carcomido pela corrupção e é uma situação catastrófica, porque quando o povo não consegue mais acreditar nas instituições, nos seus governantes e o próprio povo corrompido juntamente também, é um país que está todo enferrujado, carcomido pelo pecado. E então o próprio Deus está contra o país. O próprio Deus mesmo está contra o país. E nós podemos saber disso por revelações de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, entenda essa situação. É hora de buscar ao Senhor com toda a dedicação. Derrame o seu coração diante do Senhor para buscar a face de Deus. Ele é o Deus maravilhoso, fiel, que quer a nossa vitória, quer a bênção para nós, quer a nossa salvação. Mas enquanto isso, nós estamos aqui na terra e vamos nos lembrar do que disse Jesus. Eu peço não pelos outros do mundo, mas eu peço por esses que o Senhor me deu, porque eles não são do mundo. Eles não são do mundo como eu também não sou. E eu não peço que o Senhor os tire do Brasil, que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. É isso que eu te peço, Senhor. Então foi a oração de Jesus ao Pai para que Deus guardasse os seus no meio da confusão do mundo. Em outros países do mundo, a confusão é diferente, mas em cada país a confusão é de um jeito. O fato é que o mundo não é lugar de descanso, não é lugar definitivo, o mundo não é lugar de paraíso, lugar de destino final. Aqui é apenas uma passagem e ninguém deve se acomodar. Ninguém deve se acomodar aqui neste mundo. Há uma polêmica em curso no Brasil a respeito de um assunto interessante. Um homem chamado Daniel Mastral, e eu acho que isso também não é o nome dele, deve ser um codinome, que se tornou muito conhecido no meio evangélico por causa do seu testemunho. Um ex-satanista, ele nasceu, foi consagrado a Satanás e viveu para ser um satanista. E depois se converteu. E ele, num primeiro livro que escreveu, Filho do Fogo, ele se diz filho de um relacionamento espúrio de um grande político e dá a entender que era Michel Temer. Ele diz que nunca citou o nome de Michel Temer, mas as pessoas podiam entender que se tratava dele, que teve um relacionamento espúrio lá e consagrou o filho a Satanás. E ele, posteriormente, se converteu. O Daniel Mastral depois escreveu outros livros, parece que já são 14. E isso ficou conhecido no meio evangélico e praticamente é digamos assim, um conhecimento generalizado que os evangélicos têm de que o Michel Temer seria um bruxo. Ele nunca assumiu isso publicamente, nunca houve assim uma comprovação disto, mas há indícios de alguma coisa, por ele ser maçom, por ter consultado lá um pai de santo no Maranhão e outras coisas assim com relação a Michel Temer, que podem ser indícios de que realmente ele tem esta atuação por trás aí num submundo. Bom, mas não há uma comprovação pública. Agora, com a iminência de ele se tornar presidente da República, os evangélicos têm se manifestado. Há vários evangélicos que o estão apoiando, como, por exemplo, o pastor Marco Feliciano, pastor Silas Malafaia e outros que já o estão defendendo.
E surgiu então essa polêmica entre o pastor Silas Malafaia e o Daniel Mastral sobre isto. E o Daniel Mastral se defende. De fato, eu nunca disse isto, nunca citei o nome dele, nunca disse que era o Michel Temer. Bem, e o povo evangélico inteiro no Brasil já sabe disto. De alguma maneira, essa informação já circulou. O fato é que a verdade vai aparecer, nós vamos realmente saber e realmente, será que Michel Temer é uma pessoa assim ligada com este submundo da feitiçaria ou não? Uma vez eu estava na Rádio Melodia num debate. Isso já fazem alguns anos, ele era candidato a vice-presidente na chapa da Dilma e o partido político do PMDB, que o dono da rádio era desse partido, apoiava. E então eu estava lá nesse debate quando foi feita a entrevista ao vivo com Michel Temer e foi perguntado isso a ele. Ele disse que era católico, que gostava dos evangélicos, que nunca se envolveu lá com maçonaria, com feitiçaria, com coisas desse tipo. De própria boca, ele negou tudo isto. Isto é um fato. Eu sei de revelação de Deus que ele não vai permanecer como presidente. Pode assumir por um pouco de tempo, mas não vai permanecer. É bom a gente ter essas coisas em mente. Afinal de contas, os evangélicos apoiam Michel Temer ou não? A posição nossa é a seguinte: presidente hoje é presidente Dilma. Nós oramos por ela como presidente, que aliás está indo hoje para os Estados Unidos. Nós a temos como presidente colocada por Deus e a respeitamos. Se ela sair, Michel Temer assumir, nós vamos orar por ele como presidente da República. Autoridades constituídas, nós respeitamos e vamos orar por eles, mesmo que não gostemos, que não tenhamos simpatia. Esta é a nossa posição como servos de Deus, mas o nosso coração nunca deve estar nessas coisas, mas sim no reino de Deus. Pense nisso, meu irmão, minha irmã.